Começando mais um vídeo sobre a Transiberiana com a palavra Zdravstvuyte, que é uma palavra que você vai escutar bastante quando você estiver na Rússia. Você vai levar uns 2 meses para pronunciar, para conseguir pronunciar, e mesmo assim depois de 2 meses você vai ficar na dúvida se a sua pronúncia está certa ou não. A viagem que eu vou contar aqui, eu fiz em maio e junho de 2019, sim, tem um tempinho já quando você for ver esse vídeo, mas tem coisas que eu acredito que não devo mudar aqui não. Não devam ter mudado durante esse tempo, tá? Eu fiz o trecho de Pequim até Moscou, então não foi só a Transiberiana, mas também foi a Transmongoliana. Eu fiz um outro vídeo que eu explico a parte de compra de passagem especificamente, tá? Aqui eu vou dar mais umas outras dicas e vou mostrar como é o trem por dentro. E dar algumas dicas, falar sobre algum golpe que tentaram me aplicar e como é a vida dentro do trem em geral. Enquanto isso, vocês vão vendo imagens aí e eu legendei para explicar as imagens também. Bom, é muito perrengue perrengue chique, mas é perrengue você viajar com muitas coisas durante esse trem, tá? Porque você não vai ter muito espaço, dependendo da classe que você for viajar, não vai ter muito espaço para colocar suas coisas. E você viajar de primeira classe vai ser muito caro. O melhor é viajar sempre de segunda ou terceira classe. E aí, lá na China, você pode despachar suas coisas para o Brasil. Eu fiz isso, fui nos correios lá da China e despachei uma caixa com 9 quilos de coisas que eu tinha que não ia precisar durante esse trecho para a viagem ficar um pouco mais confortável. Na época eu paguei 335 yuan, que daria mais ou menos quase 200 reais para isso. Bom, já falei que o trecho que é fora da Rússia é o trecho mais caro, tá bom? E outra dica também que pode encarecer sua passagem, ou baratear, né? Além da diferença de classes que eu já falei, é a cama que você fica. Então, se você pega a cama de baixo, ela sempre vai ser mais cara do que a cama de cima. Porque a cama de baixo é mais prática, né? Você vai ter mais espaço para colocar a sua mala, porque é só você levantar o colchão, a cama funciona como uma espécie de baú, onde a tampa é o seu colchão. Então, você tem toda aquela parte de baixo para guardar suas coisas. Mas se você ficar na parte de cima, além da vista para a janela ser um pouco pior, exige um pouco mais de esforço físico, tranquilo, tá? Para você subir e descer, você vai ter que erguer a sua coisa para colocar ela no bagageiro que é em cima da sua cama. Então, você faz mais força para isso. Então, isso ajuda a encarecer a passagem de baixo e baratear a parte de cima também, tá? Na cabine de 4 pessoas, aliás, é sempre você compra, você pode dividir para outras pessoas, tá? Pode entrar pessoas que você não conhece, pode ser que entrem. E você vai prestar atenção no detalhe quando for fazer a compra, que tem algumas cabines que são exclusivamente masculinas, outras que são exclusivamente femininas e outras que são mistas, tá bom? Bom, essa viagem toda que eu fiz deu 5.800 quilômetros, eu parei em 5 pedaços. É claro que quando eu ia de um trecho para o outro, não era o tempo todo ali sem sair do trem. Teve um trecho de 52 horas que eu fiz, mas o trem para o tempo todo, porque a maioria das vezes é parada só para embarque e desembarque, porque tem muitas estações ao longo do seu percurso. Vez ou outra você vai poder parar para poder assim ir na lanchonete, comprar alguma coisa, ou somente dar uma caminhada mesmo. Uma caminhada tipo 10 minutos, tá? Ir num outro banheiro, que talvez você fique desconfortável com o banheiro do trem, mas o banheiro do trem é muito tranquilo. Vou mostrar algumas fotos de alguns, tá? Não tinha chuveiro nos que eu viajei, acho que na primeira classe deva ter chuveiro. Tinha até uma das classes que eu viajei, que ela era um pouco melhorzinha, em que o banheiro não era pro vagão inteiro. A maioria das vezes você tem um banheiro na ponta do vagão e outro banheiro na outra ponta. Mas teve um trecho que eu fiz que eu dividia o banheiro só com a cabine do lado. É naquele esquema, sabe? Quando eu entrava no banheiro, eu trancava a porta do coleguinha. Quando eu saía, eu destrancava a porta do coleguinha. Mas é num sistema que não dá confusão, que não corre o risco de você deixar o coleguinha trancado. É um sistema muito inteligente que quando você sai, você já libera a passagem para o outro. O meu banheiro da estação, do metrô, aliás. Não, do trem. Ó, assim o vaso, a descarga é um pedalzinho que tá aqui, ó. Ó, aqui o pedalzinho da descarga. A janela não abre direito. A torneira eu acho muito ruim o sistema, porque é assim, ó. Pra sair água.
Só isso. Agora tem outra coisa aqui também, que é água para beber, mas eu não confiei, porque no primeiro dia que eu virei essa torneira, saiu uma água preta daqui. Aí eu pensei, não vou beber essa água, ainda bem que eu tinha comprado água para trazer. Mas aqui tem um sistema de água quente, que é pra gente fazer, por exemplo, cup noodles, ou chá, ou café. E eu trago bastante disso quando a gente vai viajar. No trem de hoje, para carregar o celular, as tomadas não tinha dentro da cabine, mas tinha no corredor. Então dava para eu deixava o celular carregando, mas ficava na porta, né? Colocava ele num ângulo que eu conseguisse ver, mesmo estando deitado na minha cama. E as pessoas, dependendo do movimento do vagão, não ficam circulando muito não, tá? No vagão tem água quente, porque por causa desses trechos muito longos, é muito normal você viajar com comida, né? Vende comida dentro do vagão, mas eu viajava com, tipo, cup noodles, aquele miojo que já vem num copo e você só adiciona água quente e come, ou então chá para comer com as bolachas, ou então fazer café também. Então por isso que tem água quente à vontade. Você compra uma térmica e leva para poder encher, ou enche ali e faz o seu chá na hora mesmo. A roupa de cama é tudo gratuito, eles cedem a roupa de cama para você. As cortinas e os lenços e as colchas às vezes são de cetim, dava um ar meio brega no vagão, mas era ok, não tinha nada demais nela não. Bom, você já deve ter visto aí, né, que quando entra e sai da Mongólia, precisa todo mundo descer do trem para poder erguer o trem e trocar as rodas do trem, porque o tamanho de trilhos são diferentes na China, Rússia e Mongólia. Então, por isso que precisa dessa parada que a gente chama parada técnica. Dá para conhecer um pouco Erlian, que é, no caso, a fronteira da China e Mongólia. Dá para conhecer um pouquinho, era uma parada de 3 horas mais ou menos, deu para ir num restaurante. Foi uma coisa muito tranquila. Talvez você estranhe se você parar lá de noite, fique com medo, porque é muito deserto. Mas pode caminhar tranquilamente, tá? A gente não é uma... ninguém alertou a gente com relação a isso. E eu me senti seguro, mesmo sendo um pouco mais escuro lá e tá deserto de noite a cidade. Era perto da meia-noite quando eu desci lá. Foi muito tranquilo. Bom, a compra de passagem, existe 2 sites que dá para você comprar passagem, mas na época eu achei muito confuso, tinha muita coisa em russo, eu achei um pouco confuso o site. Talvez hoje você se sinta um pouco mais confortável, né, de fazer essa compra lá pelo site da Russian Railways, ou então um outro que eu tô deixando o link na descrição do vídeo. Mas na época eu fiz assim, eu só olhava no site para ter uma ideia do tipo, vou comprar o próximo trecho de, por exemplo, Irkutsk até Ekaterimburgo, saindo no dia tal. Eu tô vendo aqui que o preço tá mais ou menos isso, tem terceira classe com esse preço, tem segunda classe nesse preço, então eu prefiro comprar pessoalmente com o guichê. Eu preferia fazer isso. Você corre um certo risco, eu tava correndo um certo risco, por quê? Porque talvez eu não conseguisse a passagem pro dia que eu queria, né? Porque eu não tava comprando com muita antecedência. Então a vantagem de ir no site é que você consegue comprar com antecedência a passagem. Mas no trecho de Pequim, Mongólia, né? E até para sair da Mongólia, no caso Ulaanbaatar e Irkutsk, só com agência local. Pelo menos na minha época era assim, e pelo que eu simulei no site, continua assim até hoje, tá? Então assista um outro vídeo sobre compra de passagem, para você entender um pouco melhor como é. O link tá na descrição. Tem aquela coisa, né? Tem muita gente que acha o russo um pouco grosso. Eu tive experiências dos dois tipos, tá? Tive atendentes muito gentis e tive atendentes sem paciência nenhuma com um estrangeiro. Mas a que estava com paciência, eu conseguia assim me comunicar usando o tradutor do celular mesmo. E também eu aconselho você a estudar o alfabeto cirílico e a saber pelo menos os números de 1 a 10, a saber os dias da semana e os meses da época que você vai estar lá. Isso vai ajudar muito na comunicação, na sua comunicação. Quando eu cheguei em Irkutsk, depois que eu tinha comprado a passagem e tudo mais,
Eu tava saindo da estação, fui abordado por um cara que se dizia um taxista. Não tinha nenhuma identificação no carro, mas a gente tá em outro país. Eu penso assim, tá bom, na Rússia deve ser diferente, né? Porque era a primeira vez que eu tava pisando lá em solo russo. Então, eu entrei no carro, pedi para ele ligar o taxímetro, ele mostrou o celular, assim, o taxímetro aqui no celular. Só que na tela que eu via do celular não aparecia nada. É como se o aplicativo do taxímetro tivesse por trás ali, sabe? Eu não via o taxímetro girar. Deixei pra lá. Quando cheguei no lugar onde eu ia ficar, que era a 2 quilômetros da estação, ele falou o preço, 1.384 rublos. Aí eu fiz uma conta assim, mais ou menos de cabeça, né, que na época a gente dividia por 15 para ter o valor em reais. E eu achei muito estranho, porque deu R$ 86 por uma corrida de 2 quilômetros e eu nunca vi ninguém falando que táxi na Rússia é caro. Táxi no Japão é muito caro, tá? Então você se prepare, mas na Rússia não existe nada disso. Então eu falei assim com ele, tá bom, espera um pouco. Entrei, aí ele percebeu que eu não estava acreditando e falou assim, tá bom, pode ser 1.000 então, 1.000 rublos, ou seja, ainda estava caro. Entrei no hotel e perguntei para a recepcionista assim, você acha normal, moça, uma corrida da estação até aqui custar 1.384 rublos? Ela regalou o olho e falou que não. Aí eu tive a certeza ali que era golpe, né, já estava muito desconfiado, voltei para ele, peguei as malas e dei para ele uma nota de 500, falei assim, toma, é isso aqui e pronto. Mesmo assim foi muito bem pago, que 500 rublos na época era o equivalente a R$ 31. Para 2 quilômetros, eu acho que foi mais do que justo, na minha opinião. Para se comunicar e me orientar enquanto eu estava na Rússia, o melhor eu não uso esse negócio de chip internacional. Eu gosto muito de comprar um chip local. O chip internacional é caro, eu prefiro comprar um chip local. Hoje em dia muita coisa tem Wi-Fi, você vira com Wi-Fi mesmo, perde informação, olha mapa e é isso. E aí entrei numa loja da Megafone, eu fiz um plano que custava um mês inteiro até, estranhei e achei muito barato, era R$ 25 mais ou menos, era internet, não lembro exatamente quantos gigas que eu tinha, mas era um plano que durava um mês, esses R$ 25 durariam um mês. E eu usei muito bem, usava, claro, né, não ficava vendo YouTube nem Instagram enquanto estava fora, mas então foi muito bom. A única coisa que aconteceu é que ele parou de funcionar quando cheguei a São Petersburgo. Aí chegando lá, eles me falaram que era o chip, era por causa da região, então me aconselharam a trocar outro, a comprar outro. Outra situação bem desconfortável também que aconteceu foi na parada em Kazan. Fiquei em Kazan, eu não tinha escutado falar muito dessa cidade antes, mas eu recomendo. Todas as paradas que eu fiz, eu recomendo muito vocês pararem também, tá? Eu até acho que eu podia ter parado mais, mas olha, em Kazan, tava lá na rua, num calçadão, que é o calçadão mais famoso lá, e aí tinha aqueles artistas que trabalham fantasiados, né? E aí um cavalo e uma zebra se aproximaram de mim e oferecendo para tirar foto. Eu já recusei na hora, porque eu sabia que eles iam querer dinheiro depois, né? E eu sabia que eles estavam trabalhando, mas eu não estava afim de pagar. E aí eu recusei. E eles insistiram, falaram assim, foto, foto, foto. Aí eu deixei pra lá, né? Achei que estavam sendo legais. E aí deixei pra lá e aí fiz lá as 3 poses, eles tiraram a foto. Na mesma hora ele mudou completamente o clima. Eles tiraram a máscara friamente e estenderam a mão e me pediram assim 1.000, ou seja, 1.000 rublos. Aí de novo, R$ 63 por 3 fotos. Eu, eu, eu me senti muito na hora extorquido e fiquei bem chateado mesmo com isso, porque eu não estava pedindo, né? E eu recusei a tirar a foto no início. E aí eles estavam insistindo, aí eu falei, eu dei 100 rublos para cada um, ou seja, que seria R$ 7 para cada um, e fui embora. E aí finalmente cheguei em Moscou. Olha, você precisa ficar atento no seu bilhete, que o seu bilhete vai estar a hora que o trem vai chegar, tá? Então, mais ou menos uma meia hora antes, 40 minutos, você já fica preparado, já fica com o ouvido atento. Porque, e olhando na janela, para ter certeza de onde você tá. Qualquer coisa, pergunta a comissária, pergunta a algum russo que estiver ali por perto, para ver se você vai descer no lugar certo mesmo. Porque não existe, não vem ninguém te chamando, né? Então você que tem que ficar ligado. Mas quando tiver lá, dependendo do trem que você for pegar, em Moscou mesmo, eu fiz uma ida para Vladimir
E aí, Sleditistância é uma palavra-chave que quer dizer próxima estação. Então, você sempre fica atento a isso. Sleditistância e fica atento ao nome que vai ser dito logo depois de Sleditistância, que isso significa próxima estação. E repare que, dependendo, se você estiver numa cidade muito grande, como Moscou, no seu bilhete vai vir escrito de qual estação vai sair, tá? Então tem mais de uma estação e tem mais de uma rodoviária também. Se você for sair de ônibus, você fica atento a qual terminal de ônibus você vai pegar. No meu caso, que eu fui para a Lituânia depois de ônibus, então eu tive que ficar atento a isso. Bom, recomendo a você que faça. Eu fiz no verão essa viagem, foi lindo, principalmente à noite, porque o sol nunca se punha totalmente. Era aquele fenômeno das noites brancas, né? Então você sempre via um leve raio de sol, mesmo quando era tarde da noite, você sentia que o sol queria nascer ao tempo todo. É uma coisa muito bonita, uma viagem muito bonita, muito confortável. Claro, dependendo de qual classe você escolhe, mas eu sempre acho qualquer coisa muito confortável. Se você tiver mais alguma dica sobre essa viagem, se você já tiver feito, tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Podem se responder uns aos outros também. Assistam outro vídeo, vou deixar vários links na descrição de artigos que eu já escrevi sobre a minha viagem à Rússia. E te agradeço, spasiba, e me despeço também em russo. Пока, пока.